Eu quero falar um pouco também sobre eleições municipais, porque o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teria usado um processo de um homônimo do deputado federal Guilherme Boulos para falar daqueles ataques sobre possibilidade de uso de cocaína. Homônimo quando a pessoa tem o mesmo nome, né? Vamos lá que o Álvaro Nocera vai trazer os detalhes para a gente agora. Como é que aconteceu isso, hein, Álvaro? Boa tarde para você, Cine, e boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Exatamente, depois de muitas acusações feitas por Pablo Marçal, sem apresentar provas sobre o uso de drogas, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, foi até as redes sociais e comentou sobre o assunto. Vamos ouvir o candidato. Eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos, que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara chegou a ser preso por porte de droga. O que o Marçal queria fazer? Associar duas pessoas diferentes e fazer essa malandragem, lógico. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tabata Amaral, do PSB, fez uma visita a um conjunto habitacional em Itaquera, zona leste aqui da capital paulista. Durante as entrevistas, a candidata sempre fala que quer ampliar o orçamento para a urbanização de periferias. O candidato tucano José Luiz da Atena marcou uma caminhada pelo Mercadão, o mercado municipal aqui da cidade de São Paulo. Chegando lá, não tinha muita gente. Da Atena, inclusive, reclamou da própria assessoria e seguiu em direção à Marginal Pinheiros. Durante a agenda, ele disse que tem que tirar bandido do transporte de São Paulo, em referência, lembrando a investigação do MP contra o PCC. O apresentador também disse que pensa na criação de um VLT, então um veículo sob trilhos no centro da cidade. Ele criticou o que ele chamou de indústria das multas. Em uma segunda aparição, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, participou de uma agenda com Ricardo Nunes pelas ruas do Capão Redondo, zona sul aqui da capital. Eles pararam para tirar fotos, falar com os eleitores e, claro, pedir votos. E o candidato do PRTB, Pablo Marçal, marcou uma caminhada na Vila Prudente, zona leste da capital paulista. Essa é a segunda vez que o empresário escolhe esta região para andar pelas ruas. À noite ele tem a gravação de um podcast. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Álvaro? Bom trabalho para você. Bom, o que a Folha de São Paulo traz nessa reportagem que ela publicou hoje é que ela, segundo o dossiê que teria sido levantado pela equipe de Pablo Marçal, ele procurou processos na Justiça, isso segundo a reportagem da Folha de São Paulo, tá, pessoal? Procurou processos na Justiça com o nome e o sobrenome de Guilherme Boulos. E ali encontrou esse processo, então, que está em sigilo, que é do Guilherme Barduil Boulos, que é um cara que é empresário hoje. Ele até foi procurado pela reportagem da Folha e o Guilherme Barduil Boulos disse que isso aconteceu quando ele tinha 21 anos de idade, faz mais de 20 anos. Hoje ele é um empresário, tem a família dele aqui em São Paulo, está concorrendo pelo Solidariedade. Ele disse que foi uma situação que ele fez durante a juventude que nem era cocaína. Ele estaria com posse de maconha quando aconteceu a situação. E que, então, ao fazer essas acusações, esses levantamentos, o Pablo Marçal fala, a gente vai revelar, então, que um candidato está usando cocaína, né, trazendo essa possibilidade de relação com Boulos, mas seria um homônimo dele, e não exatamente. A Folha de São Paulo, na reportagem, diz que procurou a assessoria de Pablo Marçal, mas que não recebeu uma resposta sobre essa situação, muito menos sobre os processos que teriam sido levantados, e nem encaminhou a reportagem da Folha também o processo que a equipe e o próprio Pablo Marçal teriam levantado sobre o Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, e não o candidato a vereador. Então, é uma confusão grande, Gustavo Segré. Mas, e é perigoso, estamos falando uma questão de nome de pessoas, é fácil identificar se está se tratando da mesma pessoa. Quando a gente busca no Jus Brasil, algum processo, inclusive, aparece o CPF da pessoa. Então, vincula o CPF da pessoa com o nome. Tendo um nome no meio, inclusive, que é diferente, ou aí teve muita ingenuidade, não acredito, conhecendo o perfil de Marçal, ou teve uma intencionalidade. Nessa intencionalidade, você está daneando o nome de uma pessoa. Não estou defendendo o Boulos, tem alguma coisa que eu não vou defender nunca, é o Boulos.
Mas nesse ponto em particular, me parece que foi um erro grave que Boulos deveria, inclusive, pedir uma retratação pública, além de entrar com um processo, porque eu não sei, inclusive, se não entra essa lei de proteção de dados de pessoas, né? Que são dados sigilosos. É uma questão muito grave. Sair fazendo acusações aí, porque não podemos nos omitir. A acusação do Pablo Marçal era quando ele atribuía alguma fala ao Guilherme Boulos, candidato a prefeito, ele fazia um símbolo como que ele estava usando cocaína. Sim. E ele não falou de um candidato a o que for, não, falou de um candidato a prefeito. E ele disse que vai revelar isso no último debate. Então, mas e agora, como é que fica? É uma situação muito complexa. Primeiro, não apenas pela situação, sino pela forma. Essa forma é uma forma de uma política muito suja. Não é legal ter uma acusação dessa forma leviana, até porque o dia de amanhã poderia ser em decorrência dele mesmo. E também não seria legal. Me parece que tem que ser um pouco mais cuidadoso. E aí não acho que tenha a ver com a justiça eleitoral, mas sim com a justiça civil. Fala, Piperno. Ele disse que na campanha de São Paulo, campanha pela Prefeitura de São Paulo, há 2 candidatos consumidores de drogas e tal, né? E faz essa sinalização de que um deles seria o Boulos. Muito bem. Ele também, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, lançou aí uma acusação muito séria em relação à Tabata, que teria abandonado o pai dela, que acabou se matando enquanto ela foi lá para Harvard e tal. E ela mostrou, né? Enfim, comprovou que não. Quando o pai dela morreu, ela estava aqui. E foi até uma outra acusação bastante baixa, porque entrava, né, numa situação familiar bastante sensível para a candidata. Então, ele não mede limites. Eu nunca vi na campanha de São Paulo, e olha, eu me lembro de todas, desde 1985, com riqueza de detalhes. Eu nunca vi alguém que tenha jogado tão baixo, né? Porque, e assim, isso vale para todos os candidatos. Ele é uma metralhadora giratória. Eu disse aqui no começo, até recuperei hoje esse vídeo, foi no dia 20 de maio, quando eu disse, olha, esse cara vai crescer, daqui a pouco ele vai aparecer com 2 dígitos e tal. Mas por quê? Por conta dos métodos que eu já vi, por exemplo, em outros países. Candidatos aí do mesmo campo ideológico que ele, usando desse tipo de artifício para exatamente jogar lama em todo mundo, se apresentar como antissistema, esse discurso suado que um monte de trouxa, aquela turma que acredita em bilhete premiado político acaba acreditando. Outro dia, por exemplo, ele insinua, um outro vídeo que apareceu, ele e assessores segurando uma senhora que sai de uma cadeira de rodas, ele dizendo que ia fazer o milagre dela voltar a andar. E não fez, obviamente. Mas olha só o tipo de exploração baixa. Eu lamento, mas eu nunca vi nada parecido em uma campanha à Prefeitura de São Paulo.